Oi, Isadora. Tudo bom? Será que é só eu e você? Manda mensagem para a Ileana aí, Isadora. Acorda ela. A Emily entrou também. Acorda o povo aí que você conhece. Fala, vamos, gente, aula extra de filosofia. A Divine também. Bom dia, Divine. A Emily, Isadora, Divine, tudo bom? Dormiu uma hora dessa? Ah, não, é difícil levantar, mas depois que eu acordo, eu não quero dormir mais, não. A Emily já tava limpando casa. Eita, menina prendada. Cadê o povo? Avisa aí, manda no individual os números que vocês tiverem aí do nono ano. Vou colocar aqui a valendo ponto a aula. A Beatriz está entrando. Tainara. Júlia. Tá entrando, pessoal. Bom dia, Bom dia. Hoje eu atrasei, terminei o terceiro ano, já era quase 9h15, aí até mandar o link para o oitavo. Aí eu estava encerrando com o oitavo apostila. Hoje foi corrido, hoje a hora voou. Tem problema não. Será que vai ser só nós, pessoal? Tinha quantos alunos na aula anterior? Tinha 16, a internet tá ruim na cidade, professora. Aqui em casa tá sem, eu tô usando 4G. O problema da internet é complicado. Pessoal, o segundo capítulo, eu tinha mandado, eu fiz a aula, lembra? E mandei para vocês. Foi daquela quarta-feira que eu não pude ter o encontro da nossa aula ao vivo. Então, hoje nós vamos para o capítulo terceiro, que na apostila é o capítulo 6, tá? Força e poder. E aí, sexta-feira, já deixando lembrado aqui para vocês, tá? Que sexta-feira nós vamos ter também a nossa terceira aula, mas daí para história. Porque senão nós não vamos conseguir finalizar. E na outra semana já começam as avaliações, né? Então a gente tem que voar. Podemos iniciar o capítulo 6? Todos estão com a apostila de filosofia aí? Força e poder. Força é poder? Beleza, então. Quando nós falamos de força, nós sabemos que essa força ela representa um determinado poder, né? Nós sabemos que os nossos governantes hoje eles representam uma força, um poder maior perante os outros membros da sociedade, né? Mas nem sempre, respectivamente, a força ela obtém um poder. Não é verdade? É isso que nós vamos conhecer agora a diferença. No ponto de partida da página 24 diz assim, ó: quando pensamos em força, muitas vezes nos vem à cabeça a ideia de movimento e vigor físico, ou até mesmo a própria gravidade. No entanto, quando pensamos de maneira prática, a força pode ter outras definições. Aí é que nós temos um exemplo de força, né? Na prática, como ela pode ser representada. As imagens estão representando aí a força. Ó. Essas imagens mostram castelos, uma tradição cultural
Catalunha, região norte da Espanha, em que praticantes chamados castellers criam torres humanas tradicionais nas festas locais. As torres podem ter 9 ou 10 andares, cada um composto de até 5 castells. São organizadas para garantir uma boa distribuição do peso. E é uma forma de representar a força, né? Orpinha, ou seja, a base dessas torres é composta de mais de 100 cartéis, de mais de 100 homens, né? Que empurram uns aos outros com o peito, auxiliando a sustentação delas e formam um colchão humano para diminuir o impacto de possíveis quedas. O lema dos praticantes é força, equilíbrio, coragem e sabedoria. Então, a força, ela pode ser representada de vários aspectos, né, dentro do nosso cotidiano. A força exercida, né, de você, às vezes, conseguir pegar algum objeto, levantar uma pessoa, ou ela também pode ser representada de uma força intelectual, né, de pensamento, com sabedoria, com conhecimento. Então, força, respectivamente, não é representada somente de músculo, né? No aspecto físico. Mas essa força, ela pode ser representada também na parte de conhecimento, da sabedoria que os indivíduos possam exercer. Aí nós temos aqui na página 25, vontade e força. Como estudamos no capítulo anterior, nossa vontade permite a moderação das necessidades e dos desejos, visando a realização de projetos de longo prazo. O estudo, a reflexão, a ética são resultados do exercício da vontade. No capítulo anterior, falou da vontade, necessidade, né, daquilo que nós almejamos. E nós precisamos estabelecer, para tentar alcançar esses nossos objetivos, metas. E essas metas, elas às vezes precisam de uma força, né? A força de vontade, a perseverança, a força de você saber que você tem que ganhar conhecimento, que você tem que se dedicar ainda mais para realizar tais objetivos. E aqui fala que a força pode ser associada à ideia de movimento quando um jogador chuta uma bola, por exemplo, aplica a força que possibilita o deslocamento dela. O próprio movimento do jogador até a bola já é uma força. Aqui ele está dando vários exemplos, né, de força. De você chutar uma bola, de você correr para pegar, enfim, na prática, como a força ela pode ser realizada nessa prática. Aqui nós temos numa imagem que também representa, né, um exemplo de força física, né, eles puxando aí esse objeto, um sofá. Aqui fala o desejo de você mover, de você modificar, né, um objeto de lugar, enfim. E esse outro tipo de força que vai citar aqui, que eu estou falando para vocês, é a nossa força intelectual, né? Que ela não é visível, mas ela é conhecida e conectada quando nós comentamos sobre um assunto, quando nós desenvolvemos um raciocínio lógico, né? Enfim, essa força é chamada de movimento também intelectual, né? Força intelectual, força de vontade, sempre presente em nossas vidas. Que tanto a força de vontade do nosso cotidiano, ela acaba possibilitando, né, nós realizarmos os nossos desejos, enfim, concluir tarefas, né, quando nós temos um objetivo. Nós estávamos no início do ano, com a turma do 9º ano, né, juntando forças numa grande realização de tarefas que tinham o objetivo da arrecadação de dinheiro para a formatura, né? Então, ali era um exemplo de força-tarefa, né? Prática no dia a dia. Agora, na página 26, Amanda. Aí, fala aqui na página 26 sobre esse conceito, né, de força, para a gente assinar a única alternativa que representa mesmo esse conceito de força. Diz assim a primeira: a força é uma ação puramente física e envolve o movimento do corpo. Quando nós falamos de força, está voltado só para as questões físicas do corpo? O que vocês acham aí? Não, né? Então, nós não vamos assinalar nada nessa questão.
A força física é usada para movimentar um corpo e a força de vontade é empregada para o movimento intelectual, correto? Nós temos a força física da prática, né? Que as pessoas exercem de diferentes maneiras, e nós temos a força intelectual, né? De a gente para alcançar nossos objetivos. Isso, ela está correta, essa alternativa. Então, vamos marcar um X. Então, nem vamos precisar ler as outras alternativas que são totalmente incorretas. Aí a 2 diz assim: pense em exemplos nos quais a força física e a força de vontade são importantes em sua vida. Com base nisso, elabore um pequeno texto explicando por que a força é necessária para a convivência em sociedade. Não precisamos fazer o texto, não. Mas vamos colocar um exemplo aí de como que a força física e essa força de vontade, que é já movida pela parte intelectual do nosso corpo, como que elas são importantes no nosso dia a dia? Vamos só citar a importância de ambas, da força física e da força intelectual. Por que elas são importantes? O que vocês acham aí para concluir essa atividade? Por que tanto a força física na prática quanto a força intelectual são necessárias e importantes? Acho que para alcançar nossos objetivos, nossas metas. Vamos pegar o EITA de exemplo de força física, né? No EITA, naquela gincana, os alunos precisam se dedicar em determinados momentos da sua força física, né? Para realizar aquelas tarefas, né? Que são impostas naquele momento. E também precisamos da força intelectual, que dependendo da atividade, nós precisamos usar o raciocínio lógico, né? Então, ambas, tanto a força, né, física quanto a força intelectual, elas são necessárias e importantes na realização de tarefas. Coloquem assim. Ambas são necessárias na realização de tarefas do nosso cotidiano. Coloquem só assim no número 2, tá? A Eliana tá entrando. Quando vocês terminarem essa atividade, manda um okzinho aí pra prof. Eu vou postar de novo ela, que daí a Eliana já copia ela. Tudo bom, queridas? Eu já tava me preparando pra dormir. Não sei como que esse povo consegue dormir uma hora dessa. Tá doido? Eliana, essa Professora, é a... se eu deitar 2 horas da tarde, eu consigo dormir. Essa é a questão 2 que eu postei aí de novo para você, tá? Da página 26. Tá, gente, eu falar, é porque, prof, meu celular tá descarregando. Então, se eu sair da aula, nada, é porque meu celular descarregou. Na outra aula eu até caí, porque meu celular descarregou, entendeu? Aí tá todo bugado. Meu carregador tá na casa da Yasmin, eu tô usando o meu irmão. Não, tranquilo, tranquilo. Tá. Aqui na página 27 agora, tá falando o uso da força física e intelectual. Nós sabemos que nós usamos a força física para várias atividades do nosso cotidiano, né? Às vezes você movimentar um objeto, às vezes você precisa de uma força física para você fazer uma atividade dentro de casa, praticar um exercício físico, enfim. Página 27. Aí, tá falando da parte da força intelectual. Essa força nós precisamos na realização também de grandes tarefas, né?
do estudo, ganhar conhecimento, elaborar planos, trajetos, definir metas. Então, ambas são necessárias e importantes. Aqui nós temos um exemplo de uma força, né, que pode ser usada para organizar projetos sociais, porque um projeto social você não consegue elaborar sozinho. Primeiramente, você precisa de uma força intelectual para você planejar de que forma você vai concretizar esse projeto social, a qual você e um grupo de pessoas pensam em desenvolver. Para você fazer a execução dele, você precisa de uma força física, né? Porque é desgastante, precisa de muita dedicação, né? Você abrir mão, às vezes, de um tempo livre para que você realize uma outra tarefa, para você se dedicar à realização e à concretização desse projeto, tá? E aqui nós temos exemplo de construções, que também exercem, né, do indivíduo uma força física para a realização de ambas. Para a gente não ficar lendo, não ficar muito cansativo. Vamos na página 28 agora. Está falando sobre a força e o diálogo. Aqui ele vem o exemplo do bullying, né? Que é uma violência provocada pelo uso inadequado de forças físicas e intelectuais. Infelizmente, a questão do bullying ocorre muito no espaço da escola hoje, né? Porque às vezes um aluno ou indivíduo se acha um pouquinho superior pelo seu porte físico e tenta menosprezar o outro e também pela sua parte intelectual, né? Às vezes ele tem mais facilidade no raciocínio lógico, numas ciências humanas, na história, na geografia, e às vezes deixa, né, por burlar o próprio indivíduo, né, o seu colega. Então, ocorre muito no espaço, porque é onde existe o maior convívio, né, de adolescentes, de crianças, e é uma forma inadequada de uma força, né? Então, o bullying está presente, infelizmente é caracterizado às vezes por uma força intelectual, uma força física, onde um quer se sobressair sobre o outro, né? Então, por isso nós temos que aprender a respeitar esses espaços. E aqui vem só o exemplo disso, que ele está presente, né? E nós temos que tentar trazer uma maior importância para essas questões que ocorrem na sociedade e lutar tanto com a força física que a nossa intelectual para tentar combater esses tipos de ações, tá? Página 28. Então, aqui ele trouxe o exemplo do bullying, né? Algumas pessoas praticam de forma inadequada com o uso da sua força. Vocês já devem ter assistido vários vídeos na internet, vocês já devem ter presenciado alguma cena, né, também, de algum indivíduo com porte físico maior, querendo, né, usar dessa sua vantagem, né, de ser maior do que o outro, de ser mais forte, para tentar humilhar o seu próximo. E também vocês já devem ter visto sobre a questão da força intelectual da nossa, né, do nosso dia a dia, de pessoas que às vezes têm um conhecimento, né, superior, tem mais facilidade, não é porque um sabe mais do que o outro, tem as facilidades, né, de um raciocínio lógico e acaba humilhando o outro também nesse contexto. Página 29 vai falar sobre força e conflito. É gerado através de força os conflitos sociais. Aqui fala assim, ó. O conflito é uma situação na qual pessoas ou grupos envolvidos encontram um problema e precisam de uma solução. Existem conflitos cotidianos dentro da nossa casa, né? Na escola, para elaborar um trabalho, enfim. Como que lavará a louça, mas também conflitos sociais, como lutar por melhores condições de vida para grupos mais pobres. Então, assim, os conflitos, eles são presentes, e nós precisamos de uma força intelectual para tentar combatê-lo da melhor forma possível. Outros precisamos de uma força física, né, para levantar e lá combater, como dá exemplo aqui de levantar e lavar uma louça, né? Às vezes você fica ali lutando no sofá, lutando, né? Aquele dia mais preguiçoso, que você não tem forças para executar determinadas tarefas que são essenciais até mesmo dentro da sua própria casa, tá? Então, essa força, ela acaba gerando um conflito, e nós precisamos da mesma para tentar,
né, combater os conflitos, sejam eles sociais, sejam eles pessoais, né, que existem no nosso cotidiano. Vai dar um exemplo aqui na página 30 agora, sobre esses conflitos, sobre a interdependência e a divisão do trabalho, tá? Hoje voltado, né, para o sexo masculino e feminino, algumas execuções de tarefas que alguns indivíduos, né, acabam dizendo que a mulher é um sexo muito frágil, não consegue executar, e hoje nós temos a mulher alcançando o seu espaço na sociedade. Então, esses exemplos de conflitos nessa divisão do trabalho também eles acabam aparecendo. Aqui fala da divisão do trabalho dentro de uma escola, né? O papel do professor, do coordenador, da equipe de funcionários de limpeza e de diversos outros profissionais que acabam tendo uma divisão. E essa divisão, às vezes, também ela gera determinados tipos de conflitos, né? Aí fala assim, ó, o conflito e a interdependência também. Aqui fala dos conflitos causados pelos interesses contraditórios, né? Ou seja, quando você quer uma determinada coisa, o outro indivíduo quer outra. Isso aí nós temos um grande exemplo dentro da sala do 9º ano, né? Eu acho que não tinha um termo mais para ser utilizado na sala do 9º ano, né? São várias ideias, são várias personalidades, são vários jeitos, né? Vários métodos de exercer a força, e às vezes a gente gera ainda mais conflitos, né? E não conseguimos realizá-los. Aqui fala também do egoísmo e do individualismo, que acaba gerando conflito. Aquelas pessoas que pensam, né? Somente no seu bem-estar, naquilo que ele acha melhor, naquilo que ele gosta, e aí ele quer colocar isso em defesa, e isso acaba gerando N conflitos, né? Não só dentro da sala de aula, mas às vezes com relações pessoais de uns com os outros. Na página 32, nós temos uma atividade que fala assim, ó. Podemos concluir que na vida social e política deve-se analisar conflitos e buscar soluções de maneira democrática, considerando a boa vida individual e coletiva. Então, os conflitos, eles são presentes, não tem como nós fugirmos deles, né? Sejam, às vezes, dentro da nossa própria casa, numa relação de amizade, numa relação amorosa, no trabalho, nessa divisão social que o trabalho, né, vem a ocasionar, enfim, os conflitos, eles são presentes. E nós temos que criar uma melhor estratégia, né, de manusear esses conflitos, de tentar resolver. E isso nós precisamos de uma força intelectual e até mesmo de uma força física, né? E aqui está pedindo para a gente ler as afirmativas e a seguir indicar quais são as verdadeiras, quando nós se remete a esses tipos, né, de analisar o conflito, buscar soluções democráticas, considerando uma boa vida individual e coletiva. Eu vou ler a alternativa e vocês colocam aí no chat se vocês acham que ela é verdadeira ou se é falsa, tá? A interdependência indica a necessidade de auxílio mútuo entre os indivíduos para a realização de determinadas tarefas. Essa interdependência, ela indica que nós precisamos do auxílio, o auxílio mútuo, né? O auxílio entre todos os indivíduos para a realização de determinadas tarefas? Ou todas as tarefas elas são realizadas individuais? Ou elas precisam ser determinadas vezes coletivas? Ela é verdadeira, né? Elas às vezes precisam ser totalmente coletivas, senão elas não têm um resultado positivo, um resultado, né, que acaba proporcionando um bem-estar para todos os indivíduos que estão ali relacionados a esse tipo de conflito. Então, ela é verdadeira, tá? Diz assim na segunda alternativa: a interdependência está menor no presente que no passado. O que significa essa interdependência, gente? O que vocês entendem aí? Por interdependência.
É o estado de qualidade de duas pessoas ou de duas coisas ligadas. Então, ela sempre é menor no presente que no passado? Não, elas sempre são importantes, né? Porque são as qualidades, né, que estão interligadas, é aquela qualidade recíproca, né? Uma virtude, podemos dizer. Então, essa alternativa ela é falsa. Um conflito só pode ser resolvido por meio da violência e da força? Só assim que são resolvidos os conflitos? Não, também. Então, ela também é falsa. Não. A interdependência pode ajudar na construção de uma sociedade mais justa, na qual todos colaboram para o bem-estar coletivo? Lembrando que essa interdependência são as virtudes, né, das pessoas que estão interligadas. Verdade. Então, ela é verdadeira. Nós precisamos dela na construção de uma sociedade mais justa, na qual todos colaboram para o bem-estar coletivo. Então, ficou verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Essa moral do conhecimento nós não vamos realizar agora, tá bom? Bora lá para as últimas atividades de hoje. Aí nós já encerramos, tá bom? Aprofundando um olhar. As pessoas das imagens são independentes por quê? Mostra que essas pessoas têm uma autonomia sobre elas são independentes? O que vocês conseguem observar pelas imagens aí representadas? Elas são. Independência são aquelas virtudes, os valores de uma ou mais pessoas que estão ali conectadas, ligadas. Aqui mostra duas virtudes, né? Dois valores dessas pessoas. Elas são independentes nas suas ações, nas suas profissões, né? Isso, elas são independentes. Só que elas precisam estar sempre interligadas às outras, porque senão elas não conseguem realizar as suas tarefas. O professor, por mais que ele tenha uma autonomia, a sua interdependência, ele tem que sempre estar ligado a outro, aos seus alunos, porque ele sozinho não faz um papel, não exerce uma função, né? O cabeleireiro também, ele tem uma autonomia, mas ele precisa dessa interdependência, dessa ligação com o outro o tempo todo na execução das suas tarefas. Então, vocês vão colocar aqui ambas as imagens representam uma interdependência. Uma interdependência. Aí vocês vão colocar, pois precisam de outros para executar suas tarefas. O que adianta uma autonomia, né, se você não consegue exercer e executar com outros? Tá aí a resposta, tá? Vou esperar um pouquinho para vocês fazerem aí a número 1. Aí a gente já conclui a número 2. Pronto, Tainara já ok.
Júlia, ok. Tá, número 2 diz assim: qual é o papel da força de vontade na realização das atividades desempenhadas pelas pessoas das imagens? Qual que é o papel da força de vontade delas? Qual que é o papel? Qual que foi a necessidade para elas que elas criaram, né, para elas conseguirem desempenhar essas tarefas? Elas precisaram do quê para se tornarem esses profissionais? Primeira coisa, acho que é fazer o que elas gostam, né? Isso. Depois de exercer a força de vontade, né? A força de vontade. Elas trabalharam com metas, né? Naquilo que elas tinham vontade de se tornar. Um professor, um cabeleireiro. Então, trabalharam com metas. Primeiro com força de vontade. Depois com o pensamento. Com o pensamento se tornando profissional, né? Pensamento. Ai, faltou um M ali, ó. Se tornando um profissional. E elas também precisam de uma força física, né? Na execução dessas tarefas. Além da força de vontade, para elas desempenhar aquilo que elas traçaram como objetivos de metas de vida para elas, elas precisaram automaticamente de uma força física, né? Na concretização dessas tarefas, para se tornarem esses profissionais. Então, vocês colocam aí. Também precisaram de uma força física para desempenharem esse papel. Ai, faltou esse papel. Acabou. Deixa eu só falar aqui no geral para vocês fazerem essas atividades dos 2 últimos capítulos, que depois a prof manda as correções, porque nós vamos ter mais uma aula, né? E eu preciso concluir na quinta, né? Que nós temos, na quarta. Na quarta-feira que nós temos aula de história, nós precisamos agora desse tempo para concluir as apostilas, tá? Agora, de filosofia, como vocês estão. É um assunto muito simples. Nós vamos falar agora sobre a natureza humana, a sociedade, o poder que as pessoas exercem dentro da sociedade, tá? Como que a nossa natureza, nossas personalidades acabam influenciando, tá? Na questão de força, na questão do poder perante essa sociedade. Aí vocês vão ler essas atividades, depois eu vou mandar as correções para vocês fazerem aí na apostila,
tá? E o último capítulo vai falar também dessa consequência de força, né? Que é a questão dos valores, a ética e a moral. Então, são 2 assuntos bem simples, eu vou deixar como leitura para casa, aí eu vou mandar as orientações das atividades que precisam ser elaboradas através de textos, tá? E aí as correções das outras, se vieram de alternativa, tá? De selecionar, eu vou mandar para vocês vão realizar, tá? Vai ficar então de atividade dessa conclusão dos 2 últimos capítulos. Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, vocês podem estar me perguntando, tá? Entre em contato. Daí as últimas aulas ficam para a gente finalizar a história, que ainda nós temos muito conteúdo. Nós ainda vamos falar sobre a crise de 1929, período entre guerras ali, e a Segunda Guerra Mundial ainda. Então, é muito conteúdo, tá? Então, eu vou deixar essas atividades, vocês avisam os outros alunos e eu coloco no grupo, tá? Até amanhã, as correções para vocês finalizarem aí, ok? Vou anotar o nome de vocês que estão participando hoje dessa aula. Tá, Amanda. Já vou falando e já pode sair, tá, Amanda? Beatriz. Beatriz, Divine. Emily. Ian. Ileana. Isadora. Tchau, gata. Júlia. Júlia Souza. Lucas. Tainá. Tchau, prof. Tchau. Só esses, né? E o Felipe, que tinha entrado e saiu rapidão. Luiz, também. Perdão, Luiz, esqueci de você. Tchau.